vamos começar do capítulo 3 em diante. 3, Mateus capítulo 3 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça para fazer uma oração. Pai Santo que estás nos céus, eu te agradeço, porque estamos reunidos neste lugar para estudarmos a palavra de Deus. Senhor, nós clamamos pela tua presença neste lugar, que o teu Santo Espírito possa estar sobre nós agora. Pai Santo, Todo-Poderoso, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos uma unção que vem do alto, de sabedoria e graça, para que possamos estudar a tua palavra, Senhor Deus. E nela, Pai Santo, acharmos alento, acharmos salvação, acharmos conforto para as nossas almas. Eu te peço, ó Pai querido, por autoridade espiritual sobre este lugar e a vida de todos os que aqui estão. Clamo, Pai querido, que todos os espíritos malignos, Senhor Deus, ou humanos, que desafiam a tua autoridade, que são contrários ao ensino da palavra, sejam neutralizados agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, esse termo, o reino dos céus, é uma coisa que me chama muita atenção, porque fala sobre o reino de Deus, o reino de Cristo aqui na terra. Nós vemos quando Deus fala a Moisés, dizendo que este povo não me conheceu como Senhor. Abraão e Jacó, Isaac, Noé conheceram Deus como Todo-Poderoso, mas aquele povo de Israel, eles não conheciam Deus como Senhor. Isso é uma coisa muito importante, porque em várias filosofias e teologias, né, de outras religiões, eles ensinam que Deus é uma pessoa que ele está apático. Deus ele não se importa com os detalhes da tua vida. Deus ele está muito ocupado lá no céu, controlando o universo, para estar preocupado com você, ou com a maneira que você vai viver. E é muito pelo contrário que nós vamos ver no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, Lucas, Marcos. Nós vemos sempre Jesus falando sobre esse tema, o reino dos céus. Em todas as parábolas que Jesus nos traz, e ele sempre começa dizendo: o reino dos céus será assim. Ele fala de várias parábolas diferentes: a parábola do servo, a parábola do filho pródigo, a parábola das 10 virgens, a parábola da semente, do semeador, a parábola da colheita. Tudo tem a ver com o reino dos céus. Portanto, agora que João Batista chega, ele começa a pregar, e a pregação de João Batista, ela foi a mesma pregação que Jesus pregou. Portanto, deve ser a mesma pregação que nós pregamos também. E é essa. Eu quero ler mais uma vez aqui, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, aqui fala que para você preparar o caminho, e é uma coisa muito interessante em todas as sinagogas no mundo todo,
nessa sexta-feira, assim que tem o pôr do sol, começa o sábado, nas sinagogas todas eles têm um culto de estudo, um culto de louvor, um culto dedicado ao sábado. E eles pregam o quê? Eles pregam a lei. E por que eles pregam a lei? Para que o povo de Israel possa fazer justiça. E por que se prega justiça? Aquilo que nós estudamos ali em Isaías, se não me engano, Isaías 56, que diz que a justiça, ela apressa o caminho do Messias. Quanto mais nós sermos justos, quanto mais nós formos justos, mais ele está próximo. Apocalipse capítulo 22 fala a mesma coisa. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem comete a justiça, faça mais justiça ainda. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. E esse trabalho de João Batista, ele hoje está em nós, para nós pregarmos o ano aceitável do Senhor. O ano em que ele está preparado para receber o que está arrependido. Ele não está preparado para aceitar esse mau comportamento de muitos. Porque muitas pessoas, diz a palavra de Deus, que no fim dos tempos procurarão mestres de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas concupiscências. Por quê? Porque eles querem ser aceitos. Isso aqui, meus irmãos, não é um programa de relacionamento, como a gente vê muitas pessoas aí falando que nós devemos aceitar, né, os defeitos dos outros. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que cada pessoa deve mudar aquilo que está errado em sua vida e procurar fazer o melhor, ser uma pessoa melhor. Esse orgulho humano, né, qual seria a palavra? Uma palavra que, essa teimosia humana em querer ficar da sua maneira, Deus não está prestes a aceitar. Ele não vai aceitar. Ele não aceitou durante esse período antes de Cristo, e também não aceitou durante Cristo, e não vai aceitar depois. Continuando aqui. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém. Quem ia ter? Jerusalém. Então toda Jerusalém ia ter com ele. Ele não ia a Jerusalém. As pessoas saíram de Jerusalém e iam lá, né, no deserto, iam lá no campo onde ele estava. E ele vivia assim, pregando pelo deserto da Judéia. E ele dizia, né, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados. Por que o batismo? Preste bem atenção, o batismo, ele não é uma coisa incomum para o judeu. Não é. O batismo para o judeu é uma cerimônia de limpeza. E aquilo que nós fazemos aqui uma vez na tua vida cristã, os judeus, eles usam esse termo batizar, né, que é justamente uma mikva. A mikva, ela é um tanque d'água, ela pode ser um tanque d'água. Mas, de acordo com a lei de Moisés, mikva é todo o corpo de água corrente. Um rio é uma mikva, né? Um lago natural é uma mikva. E em Israel, hoje, em várias cidades, mesmo aqui na África do Sul, você encontra tanques de limpeza para o povo judeu. Até a lei oral deles diz que mesmo antes de construir uma sinagoga,
se deve ter uma mikva disponível. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus limpo, o nosso Deus é um Deus puro, o nosso Deus é um Deus que não aceita impureza, o nosso Deus é um Deus que Ele gosta das coisas limpas, de uma forma espiritual e física também. É por isso que eu pego no pé dos jovens sempre. Você tem que andar limpo, jovem. Você tem que lavar a tua roupa, jovem. Você tem que estar cheirando bem, jovem. Sabe que jovem não gosta de tomar banho, né? Criança muito menos. Mas é a necessidade que nós temos, porque o nosso Deus é um Deus puro, limpo. Então o batismo, por que havia, portanto, aquele tanque, né? Os vários tanques que nós vemos na Bíblia, por que desses tanques em que as pessoas iam se limpar, se batizar? Porque os tanques, eles são uma necessidade para a comunidade judaica, porque eles servem para limpeza. Para você ver ali no livro de Êxodo, antes de Moisés receber as tábuas da lei, antes de Moisés receber a lei do Senhor, ele diz para o povo: vão, lavem-se, lavem as suas vestes, para o povo não aparecer perante Deus impuro. O batismo vem daquela época, porque o batismo, meus irmãos, é que você chega: eu estou impuro, eu não estou bem, sabe, a minha vida não está bem, como é que eu posso me apresentar a Deus sujo e impuro? Os irmãos estão entendendo isso? Amém? João Batista, ele não inventou o batismo. Não, o batismo, ele faz parte da lei judaica. Só que o batismo de João não era somente um batismo cerimonial. Você vê que o batismo de João era o quê? Confessando os seus pecados. Eles chegavam com João Batista e diziam: olha, João Batista, eu pequei assim, eu pequei o quê? Por quê? Porque, só para você ter uma ideia, meus irmãos, os pecados não eram confessados no tanque batismal. Os pecados eram levados aos escribas e aos fariseus, aos sacerdotes, aos levitas, e você chegava lá e explicava o teu pecado, o que você cometeu. Aí o escriba ia ver na lei: ok, você precisa trazer aqui um cabrito, você precisa trazer aqui farinha, você precisa trazer aqui cereal, você precisa trazer aqui sal, você tem que trazer óleo, e aquelas ofertas eram trazidas para o altar, e ali então era feito um sacrifício, e aquelas ofertas elas eram oferecidas a Deus, e somente assim, pelo sangue de bodes, pelo sangue de bois, de gado, é que a pessoa era perdoada. Mas aqui aparece este homem, João Batista. E lá as pessoas chegavam e elas saíram de Jerusalém. O templo estava em Jerusalém, mas elas saíram de Jerusalém e iam atrás da voz que clamava no deserto. Porque ele havia anunciado o reino dos céus. E o reino dos céus requer arrependimento. Arrependimento não é choro. Arrependimento não são lágrimas de crocodilo. Amém? Arrependimento é quando a pessoa muda de ideia, toma uma decisão na sua vida e ela sai desse caminho vicioso do pecado, porque o pecado é um vício. E eles chegavam ali confessando os seus pecados. Verso 6. Estão lendo aí comigo? Amém. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram dois ramos do judaísmo que estavam presentes ali, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes:
Por quê? Porque, sabe, esse aqui, irmão, é aquela pessoa que aonde aparece alguém, eles vão atrás. As pessoas me perguntam muito, o pastor conhece esse pastor que está pregando no YouTube? Eu digo, não. Você conhece esse profeta que está aí também? Não conheço. Mas prega muito bem? Sim, graças a Deus, mas eu não conheço. Sabe quem eu conheço? Jesus. Aleluia. Porque eu não fico correndo atrás, irmão, de fulano, de ciclano. Sabe, chegou uma parte na minha vida, minha esposa até pode se lembrar, antes de vir para a igreja, domingo de manhã, tinha umas pregações no SABC, eu ficava ouvindo. Ficava ouvindo até a primeira asneira ser falada. Aí eu desligava, não vou mais ouvir isso. Por quê? Porque são homens que pregam as suas convicções. Eu não quero pregar a convicção minha. Eu não quero pregar o que eu penso. Isso aqui não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. Aleluia. Amém? Muito bem. Continuando aqui. Então, ele diz, vê lá os fariseus e saduceus que vinham se apresentar para o batismo. Sabe? Esses fulanos aqui, qual era a atitude deles? Posso imaginar que o Espírito Santo havia revelado isso para João. Olha, vamos lá, né? Como está todo mundo indo, vamos lá nós também. É aquele pessoal que acende uma vela para Deus e acende uma para, para não sei quem, só just in case. Tem gente que acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Vem na igreja quarta, aí vai lá no sacerdote hindu na quinta, aí vai lá no templo muçulmano na sexta, aí vai lá na sinagoga no sábado. No, just in case we don't know who is right. Tem gente assim, irmão. Aí, segunda-feira, como não tem para onde ir, vai no macumbeiro. Tem. E então aqui, eles foram lá, né? Raça, olha a sua pregação. Dizia-lhes, raça de víboras. Muito bem, vamos parar aqui. São víboras. São cobras venenosas. Tem vários tipos de cobra, né? Eu conheço as cobras. Posso diferenciar a cobra que é venenosa da cobra que não é venenosa, né? Tem cobra que até dá para você ter em casa como animal de estimação, né? Eu não quero saber de nenhuma cobra na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Um dog vai lá, mas um snake não. Então nós vemos aqui que João, ele faz a distinção, ele chama de víbora, porque a víbora, ela é venenosa. Sai veneno da sua boca. E esses homens, irmãos, fariseus e saduceus, eram crentes, né? Se você fosse trazer para o contexto hoje, são duas denominações cristãs que estivessem lá. E ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quer dizer, há pessoas que estão fugindo da ira de Deus. Vamos lá. Vamos lá porque a gente não sabe, né? Vamos lá ouvir. É por isso que tem esse pessoal que fica ouvindo tudo que é pastor. Vai em tudo que é igreja. Vai atrás de tudo que é má profeta. Que é para just in case. Não, você está querendo fugir da ira de Deus. É isso que essa pessoa está querendo. Porque logo em seguida, João diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque João podia ver que o estilo de vida deles não era frutífero. O que é frutífero? Eu sempre digo isso para vocês, é uma coisa que dá lucro. O fruto, você planta uma semente, a árvore te dá dezenas de frutos, é ou não é verdade? Te dá lucro, a tua vida melhora.
Eu gosto de, sabe, irmãos, eu gosto de testemunhos, quando a pessoa vem na igreja contar um testemunho, dizer, sabe, meus irmãos, eu era triste, eu era uma pessoa depressiva, mas eu vim para Jesus, a minha vida melhorou, tudo na minha vida melhorou. Mas as pessoas que às vezes querem dar testemunho é só do físico, só do monetário, né? Não fala do lado espiritual da coisa. E aqui João é específico, vocês têm que demonstrar arrependimento através dos seus frutos. Jesus Cristo diz isso, pelos seus frutos os conhecereis. O gaúcho lá no sul do Brasil diz, a fruta não cai longe do pé. Se é manga, você vai ver manga aí, não é verdade? Você pode não conhecer a árvore, mas se você olha para o pé da árvore, você vai ver lá goiaba, não é verdade? Sim ou não? Eu não conheço tomate, mas lá em casa tem tomate, por quê? Eu não conheço tomateiro, né? Mas eu vi lá um mato, é mato, irmã Fernanda disse, isso aqui é meu tomate. Depois realmente nasceu tomate, então eu agora creio naquilo que a irmã Fiona falou. Amém? Porque nasceram tomates. Assim também, João está dizendo para esses homens religiosos. Porque tem a religião pura e verdadeira e tem a religião falsa. Diz para eles, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pastor o Eliel Júnior. Por isso é que eu vou para o céu. Não, você não pode falar isso. Eles estavam dizendo aqui, temos por pai Abraão. Nosso papá é Abraão. Porque eu vos digo mesmo, destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Muitas pessoas têm essa genealogia, né? E sabe que na Bíblia tem muita genealogia. Você, quando leu, o judeu gosta muito de catalogar. Não, esse aqui é filho de Abraão, esse aqui é filho de Jacó, esse aqui é filho de Isaac, esse aqui é filho de Levi, filho de Judá. O judeu gosta muito. Não está errado você poder saber a tua linhagem. Mas aqui a profecia de João Batista é, vocês estão com essa presunção, se achando, só porque vocês têm um cartão de membro, que dizem que vocês são crentes de uma igreja qualquer, ou porque o vosso pastor é um homem de Deus. Sim, o teu pastor pode ter sido um homem de Deus. Abraão pode ter feito uma aliança com Deus. Mas não quer dizer que só por causa disso você vai para o céu. Porque é necessário que você produza frutos dignos de arrependimento. Aleluia? Amém. Fruto digno de arrependimento. Sabe, uma pessoa que está liberta, ela vem aqui, ela diz, sabe, meus irmãos, eu era uma pessoa violenta, mas hoje Deus me encheu de paz. Aleluia. Eu era um ladrão, hoje eu agora dou dinheiro, não roubo mais ninguém. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu era um ladrão, salafrário, sacripanta, roubava as pessoas no coisa, e ele mesmo, na presença de Jesus Cristo, ele diz, olha, Jesus, eu vou devolver tudinho que eu roubei, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E Jesus disse, graças a Deus, hoje entrou a salvação nesta casa. Entrou quando? Quando aquele homem se arrependeu. Amém, igreja? Amém. Portanto, o arrependimento é a entrada no reino dos céus. Não tem como a pessoa entrar no reino dos céus se ela não se arrepender dos seus pecados. Ela tem que se arrepender. Tem que haver uma mudança.
Porque quando não tem, você pode fazer tudo aquilo que a lei manda. Você pode fazer tudo aquilo que Deus manda você fazer. Como eram os fariseus. Faziam tudo certinho. Mas não havia fruto digno de arrependimento na vida deles. Vamos continuar? Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui está falando do tronco. João capítulo 15 fala da videira verdadeira. Amém? Fala de galhos. Portanto, essa pregação aqui está falando de tronco. Está falando de uma nação inteira sendo cortada. Está falando de uma aliança inteira. Porque sobra o que? Só a raiz. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Amém. É por isso que nós sempre incentivamos, sabe, os novos convertidos e também os antigos convertidos também, a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Porque é promessa. E olha só, versículo 12. Por quê? Em sua mão tem o quê? A pá. E limpará a sua eira. E recolherá no celeiro. Então você aqui, irmão, está falando de colheita. Ele vem limpar. Eu conversava essa semana agora com um crente e nós estamos discutindo sobre o trigo e o joio. Na parábola do trigo e do joio é muito claro que o dono daquela seara plantou o trigo. Amém? O trigo é dele, é do dono da seara. Mas veio o inimigo e plantou o joio. E agora, quando nasceu a semente, viu-se quem era trigo e quem era joio. Isso também é reino dos céus. Né? Então, os ajudantes do dono da seara disseram: vamos arrancar o joio. Ele disse: não. Se você for arrancar o joio, você pode ferir o trigo. Você pode machucar o trigo. Deixa o trigo ficar bem forte. Quando for na hora certa, na hora da ceifa, nós então vamos poder separar o trigo do joio. Ceifa. O que é ceifa? Ceifa é quando chega ao fim da vida útil daquela planta. Está falando da morte. Na morte, nós vamos poder separar os verdadeiros cristãos dos servos do anticristo. Vocês estão ouvindo, igreja? Joio não vai virar trigo. Deus não é contra a sua natureza. A semente que ele plantou, é trigo. Mas tem semente que o diabo plantou. Um evangelho falso, um evangelho hipócrita, um evangelho que quer que o homem faça corta-matos para o céu, que não tem corta-mato para o céu. A única porta é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dEle. E a pá está na mão dEle. Ele vai limpar. Ele vai recolher
no celeiro o seu trigo, não está escrito aí? E queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Portanto, logo no começo de Mateus, nós começamos a ver a estrutura do evangelho do reino. É anunciado o reino dos céus. É anunciado o reino de Cristo. Nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, não é isso aí? Seja feita o quê? A tua vontade, aqui na terra como nos céus. Está falando do domínio de Deus, o reino de Deus. E o reino de Deus começa no arrependimento. Tem que haver arrependimento. Tem que haver uma mudança na pessoa. E arrependimento, meus irmãos, não é choro, não é ficar assim com essa cara, né, de, como a gente fala, essa cara assim de filho sem mãe. A gente fala no Brasil de cão sem dono. Né? Não, você tem que mostrar frutos de arrependimento. Amém? E arrependimento é quando você muda, eu não quero mais pecado, não quero mais saber disso. Não quero mais saber de drogas, não quero mais saber de prostituição, não quero mais saber de confusões, e invejas, e porfias, e chocarrices, e gritarias, violências. Estão entendendo, irmãos? Aleluia! Estamos juntos aqui, estão entendendo? Amém? E Ele vai limpar. Quem é que vai limpar? Jesus. É Ele que limpa. É Ele que traz essa transformação para as nossas vidas. Continuando mais adiante, nós vemos no verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Portanto, talvez não foi no mesmo dia. Né? E João, então, era contrário, ele opunha-se, dizendo: não, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, porque o Filho veio obedecer. O caminho é pelo arrependimento. Jesus, quando fala eu sou o caminho, o começo do ministério de Cristo foi através do arrependimento, foi descendo as águas do batismo. O que esse tanque batismal, né? Haviam vários tanques, havia o tanque de Betesda, havia o tanque de Eloé, não é isso? Siloé, né? Siloé. Onde até milagres aconteciam. Porque era um lugar onde havia a pureza do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, quando se apresenta ali, o caminho é o caminho da obediência, não é o caminho da rebeldia. Amém, igreja? A rebeldia, ela parece ser santidade, mas não é. Nós vemos o exemplo de Saul, que ofereceu tanto sacrifício para Deus em rebeldia, sabe, em desobediência ao mandato de Samuel. Continuando um pouco mais, isso é outra pregação. Bem? Jesus, porém, respondendo, né, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Portanto, nós vemos que imediatamente após essa obediência de Cristo,
após ele obedecer, sabe, essa instrução do Espírito Santo, desceu sobre ele o Espírito Santo. Aleluia. Você quer que o Espírito Santo entre na tua vida? Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Não é ficar repetindo que você vai falar língua estranha. Não é. Tem até umas igrejas aí que ensinam você a falar língua estranha. Tem até escolas cristãs que no currículo escolar vem, nós vamos ensinar teu filho a falar língua estranha. Isso é papo furado. Cuidado. Bem, aqui quem ensina é quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele que encheu Jesus. Amém, irmãos? E nós vemos aqui no verso 17, esse versículo, provavelmente um dos versículos mais importantes na vida de Cristo. Ele ter essa confirmação espiritual, essa revelação que ele é o Filho de Deus. Deus disse para ele, amém? E Deus confirmou com a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí você, quando vai para o capítulo 4, amém? E nós vemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e aqui a palavra diabo significa acusador, porque ele acusa. Ele acusa a pessoa quando a pessoa é injusta. Ele tira a bênção da pessoa quando a pessoa ela é injusta. Olha, fulano roubou o celular, viu? Eu vi. Ele chega na presença de Deus e diz assim mesmo, isso aqui é ladrão, sem vergonha. Esse aqui é homem violento, Deus. Ele está aí na igreja, mas ele é violento. Ele é iracundo. Estão ouvindo, igreja? Cuidado, porque a função desse fulano aqui é acusar. A palavra diabo é acusador. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, né? E ele faz essa pergunta para Jesus. Qual é a pergunta que ele faz? Se tu és filho, o que Deus havia dito para ele no verso 17? Tu és meu filho. Aleluia. Amém. Ele já tinha a confirmação do céu. Quando a pessoa faz a justiça, Deus dá a palavra. E através da palavra, nós temos a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí tem pessoas que não vêm na igreja, que não vêm escutar a palavra de Deus, que não vêm mostrar fruto de arrependimento. Como é que eles vão conseguir resistir o tentador? Eu não sei, irmãos. Não vão conseguir. Porque se Cristo não fosse obediente, se ele não fosse se humilhar na presença de João Batista, porque as pessoas que vinham João Batista eram pecadores, como é que ele ia ouvir aquela voz do céu? Ele não ia receber essa confirmação de Deus, ele não ia ter o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos, que o caminho é Jesus? O tentador vai vir, assim como ele veio para Cristo. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em... Se ele tivesse falado assim, preste bem atenção. Jesus, tu está com fome, Jesus. Manda a pedra virar pão, era outra coisa. Estão entendendo? Mas aqui ele coloca uma dúvida. O tentador trabalha em cima da dúvida. Assim como a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a dúvida é a incerteza daquilo que você espera. E a negação das coisas que você não vê. Isso é a dúvida. A dúvida tira a salvação. A dúvida tira a fé.
Vocês estão ouvindo, igreja? Aqui então, olha só. Chegando o tentador, se tu és filho de Deus, mas ele sabia que ele era. Por que ele sabia que ele era? Porque ele havia sido batizado. Ele havia recebido o Espírito Santo. E a voz que veio do céu disse para ele que ele era. Se Deus disse que eu sou filho, eu sou filho. Quem é esse fulano para vir me trazer dúvida? Amém? E muitas pessoas ficam ouvindo esses filhos do diabo, filhos do tentador, esses má profetas, né? E enchem o seu coração de dúvida. Mas a resposta de Jesus é o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imediatamente, o diabo transportou para a cidade santa. Você vê para onde? Para Jerusalém, cidade santa. Sabe, não, aqui Jesus, aqui é igreja, aqui é templo, aqui é cidade santa. Aqui tu está em casa, Jesus. Sabe, o tentador vai querer tentar você dentro da igreja. Lança-te, olha aí de novo. Se tu és o quê? Filho de Deus, de novo. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. O diabo estava pregando. O diabo deu uma de pregador aqui. Eu estarei contigo, se entrares pelo fogo, eu estarei. É assim que ele estava falando para Jesus. Cuidado, irmão. Não é toda pregação eloquente que é Deus falando, viu? Você está ouvindo? Você tem que pedir para Deus discernimento. Olha a resposta. Porque aqui é o quê? Se tu és, criando dúvida na pessoa. Dúvida de que ele realmente era. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Que eu vou? Qual é a razão de eu me jogar lá embaixo? Sabe? Eu já vi, sabe, tanta meninice e criancice em pastores velhos. Sabe? Eu vi um pastor que ele estava orando para Deus fazer ele levitar. Mas qual é a razão de Deus te levitar, irmão? Né? Se fosse para você ir pregar o evangelho lá no lugar longe, que não desce para você ir de avião, eu te garanto que Deus te mandava. Amém? O que eu tenho que levitar? Eu não preciso levitar. Eu preciso pregar o evangelho. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. O meu trabalho é falar só a palavra de Deus. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Amém, igreja? Quem convence é Deus. Aí, a última e mais perigosa tentação. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei. Agora aqui, ele já não esconde mais. Aqui agora, ele já disse: não, Jesus, realmente, eu vi mesmo que tu é bom de Bíblia, Jesus. Jesus, não, tu é realmente filho de Deus, não há dúvida. Glória a Deus por isso. Até o diabo da glória a Deus. É. Mas é o seguinte, Jesus, tu é pobre. Jesus, tu não nasceu rei. Tu é filho de carpinteiro. Irmão, tu é angolano. Irmão, tu é moçambicano. Irmão, tu é lá do norte da Amazônia. Tu não tem genealogia, tu não tem nada. Sim, tu vai na igreja, tu fala nessa tua língua estranha aí, tu fica cheio de alegria, mas tu é pobre. E já vi muita pregação assim.
Pessoas dizerem que pobreza é maldição. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E olha só, Satanás agora mesmo, ele não esconde quem ele é. Ele diz mesmo aqui o quê? Olha aí. Como é que ele diz aí? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele quer ser adorado como Deus. Ele não quer o lugar de Jesus Cristo, ele quer o lugar de Deus. E ele tem poder, ele é um ser poderoso, ele é um ser inteligente. Realmente, Jesus Cristo disse, o mundo jaz no maligno. Ele tem poder, ele tem dinheiro. A resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Chega já, vai-te embora. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele. É muito importante você mandar Satanás embora, viu? Muito importante. Você mandar ele embora. Vai embora. Eu vou servir a Deus. Eu posso ser filho de carpinteiro, mas a palavra saiu do céu, dizendo que eu sou filho de Deus amado. Aleluia. E Jesus venceu a tentação. Então o diabo deixou. E eis que o quê? Chegaram os anjos, irmão, e serviram Jesus. Tudo aquilo que o diabo disse lá para Jesus fazer, não precisou Jesus fazer nada. Sabe por quê? Porque a palavra que Jesus pregava é aquela: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com que haveis de comer, ou de beber, ou de vestir, porque buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí sim os anjos vieram e acrescentaram a Jesus aquilo que ele não tinha naquela hora. Amém, igreja? Amém. Veio 2020 com tudo que é Covid, mas não tivemos a salvação. Amém? Aleluia. E é assim que nós devemos andar, irmãos. Aleluia, resistindo às tentações do diabo. Ele diz mesmo: não, sabe, tudo bem, você é crente. Não, você mesmo é um crente potarofa. Só que você não tem fama. Você não tem jato. Você não tem um Rolls Royce. Né? Você... Sabe, Jesus Cristo diz, as raposas têm um buraco que vão dormir, uma toca. As árvores têm ninho. O Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele se entregou como sacrifício vivo para que você, para que eu pudéssemos ter a salvação hoje. Amém, igreja? O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Tem o reino de Satanás, que é aqui na terra. Ele está reinando aí. Está controlando aí as economias. Criou esse vírus maligno aí para vir destruir as economias, para ele poder ser o salvador das economias humanas. Só que a minha salvação não está nas economias humanas da terra. A minha salvação está em Cristo. O meu tesouro está no céu. Aleluia. Fique de pé agora, em nome de Jesus.